Bora para análise de hoje, segunda-feira. Já aconteceu algumas coisinhas aí em cima da análise que a gente fez ontem. Aqui no EURUSD ontem na análise, ele já estava abrindo aqui embaixo, né? Dessa liquidez, a gente estava de olho. Ele ainda tinha mais uma regiãozinha aqui de POI. Olha que bacana, ó. Região que ele puxou para cima, puxou para baixo e puxou forte para cima de novo, né? Então tinha uma regiãozinha ali, uma confluência a mais. Então ele veio nessa região. E aí se a gente reduzir o tempo aqui, a gente pode ver que ele até meio que alinhou os fundos, capturou e subiu, confirmando um belo POI aqui também, né? Então ele deixou esse fundo, puxou forte para baixo, puxou forte para cima. Aqui já dava uma entrada aqui nesse testezinho. Stop aqui embaixo para buscar pelo menos um 3 para 1 aí. Até foi mais, né? Mas buscou lindamente aí dentro do mapeamento de ontem, tá? O que a gente pode observar aqui agora? Você pode ver que já tem umas marcações que eu estava olhando o mercado abrindo aqui, né? Que ele deu uma andadinha de lado. Eu fiquei de olho nessa captura aqui em cima, nessa captura aqui embaixo também, mas ele não configurou nada, né? Aqui embaixo ele acabou não configurando nada, mas ele fez a captura aqui, né? E ó, disparou para cima. Mas não adianta só fazer a captura, né? Ele tem que configurar um gatilho. Então, a movimentação que a gente está observando. Agora, o que eu estou esperando para hoje, né? Aqui no euro. Ele criou uma liquidez de topo aqui, ele foi lá buscar, mas ele não reagiu forte, né? Eu até tinha marcado um POI aqui, né, que ele fez um POIzinho de baixo aqui, mas ele segurou em cima dessa região aqui de alto volume, né? Muito provavelmente que tem muito volume, né? Porque ficou andando de lado, então ele segurou ali, não ficou legal. O que eu vou esperar aqui agora? Primeira coisa, ele fechar esse gap, né? Então aqui ele tem um pedaço do gap aberto. Bem provável que ele vai vir fechar esse gap aqui. Tá dando sinais para isso, né? E aí a gente pode pensar em venda lá em cima, né? Tem essa região marcada, uma região antiga aí pelo jeito, que eu já tinha deixado marcado. Região lá de 1 hora, né? Onde a pressão deu bastante de lado. Então vou esperar ele chegar lá ou capturar aqui em cima, né? Então segue o mesmo mapeamento de ontem. Aqui para o EURUSD. Então ele vai ter que ou visitar aqui em cima, como já está desenhado aqui, ou caso ele segure nesta região aqui, a gente também fica de olho, né? Vou puxar um pouquinho mais para frente aqui. No caso ele venha nessa região segura e forme um pó de baixo, eu vou ficar de olho também. Para compras agora, ele está bem legal. Esse fundo que ele formou aqui nessa estrutura. Opa. Que ele formou um fundo nessa estrutura, né? Ó. Esse fundinho aqui dá para nós ajustar para cá. Então é um fundo legal. Caso ele venha aqui embaixo e reaja, a gente tem uma boa compra. Uma região bem legal. Melhor ainda se limpar esse outro fundo junto. Eles são bem próximos ali, onde vier. E reagir dá para pensar em compra. E ele ainda tem, né, esse fundo aqui de baixo. Então, caso ele venha aqui embaixo, pode ser que demore um pouquinho, né, que ele está bem longe. Também dá uma entrada legal, né. Então, são os cenários aqui para o USD. Para o GBP, vamos ver. O GBP alinhou ainda mais os fundos aqui. A liquidez está muito top. Acho que ele vai... Pode ser que demore um pouquinho, mas quando vier aqui, sem dúvida nenhuma, uma ótima captura, uma ótima liquidez aqui embaixo. E agora ele já está indo buscar essa liquidez aqui de cima. Eu tô até com um alerta aqui. Tem uma grande chance dele buscar isso aí hoje ou amanhã. Uma liquidez antiga ali, né? Vamos ver. Ao lado 1 hora. Ó, topos muito bem alinhados, né? Então, cara, ele rompendo isso, certamente vai entrar uma oferta, né? Então eu quero que ele venha aqui em cima, reaja nessa oferta e configure um pó de baixa para nós. Essa ideia aqui no GBP. Aqui também ele fez ele andou de lado aqui nessa estrutura, bem legal de trazer, ó. Ele andou de lado, né?
Marquei essa andada de lado. É que tava esperando uma captura e ele reagir na baixa, mas ele não configurou nada, ele configurou só um point de alta, né? Porém, ele estava capturando liquidez de oferta, não faz sentido. Então, eu queria ver talvez ele romper e configurar outra aqui, mas não configurou nada. E aí, quando ele capturou aqui embaixo, também estava de olho, né? Mas ele não configurou nada aqui para nós interessante. Né? Ele só ficou andando de lado aqui, não configurou nada bonito de verdade. Então, acabei não participando de nenhum movimento aqui no GBP. E agora ele está quase lá na liquidez, bem provável. Eu vou esperar ele chegar lá nessa liquidez. Não vou fazer nada antes disso, né? Ele tá bem perto lá, né? Então é isso para o GBP. Lá em cima ou aqui embaixo. Ou talvez aqui agora ele criou uma liquidez interna. Bem provável que ele reaja. Bem provável que ele possa reagir aqui nessa liquidez de fundo, que está bem bonita, né? Fez 1, 2, 3. Tá bem legal essa região de fundinho aqui. Pode ser que ele reaja nessa região também, tá? Vamos ver o SDCAD, como que tá. Ó, o SDCAD está numa região interessante. Aqui eu até vou falar para vocês, eu peguei uma entrada aqui nele, que até trazendo o mapeamento ontem, né? Ele capturou suavemente essa liquidez. Ele até configurou um POI lá, porém ele não testou, né? E eu não estava olhando ele também. Mas ele fez um POI bem bonito, ó. 1, 2, 3, puxou forte lá em cima, puxou forte para baixo, só que ele não veio testar, né? Então também não ia conseguir participar. Qual foi a entrada que eu peguei aqui? Ontem eu tinha marcado essa região aqui de interesse, onde tinha aqui um grande volume, né? A gente pode ver que essa região aqui, ó, tinha bastante volume. Então, é uma região que pode entrar interesse de compra, né? E aí, quando o preço tocou aqui hoje, olha só. Aqui tem algumas coisinhas que ele fez, ó. Primeiro que ele já vinha aqui com uma divergência na RSI, nesses fundos aqui. Estava divergente, então sinal que podia entrar um interesse de alta. A gente via que ele estava perdendo aqui força, né? Então ele veio perdendo força, aí ele tocou na região e ele reagiu formando um pó de alta aqui, ó. Olha só. Deixou esse fundinho, puxou para cima, puxou forte para baixo, puxou lá. Aí eu já peguei nesse testezinho aqui, porém ele não me pagou os 3/1, que é o que eu quero sempre, né? Então eu entrei mais ou menos assim, ele chegou aí quase 2,58, aí duas vezes o risco, né? Consegui proteger no 0 a 0, quando ele anda 1,5 eu já protejo no 0 a 0, né? Até porque aqui também tinha liquidez, né? Nesses topos aqui, então assim que ele chegou lá eu já protegi no 0 a 0. E acabou entrando essa liquidez e ele devolveu tudo, né? Mas é do jogo, tá? Mas foi uma entrada válida aqui dentro do operacional também. E agora ele está aqui numa região de captura de liquidez que a gente tinha até mapeado ontem, né? Vou até tirar essa POC daqui. Ó, ele está capturando essa liquidez aqui. Então, ele estando nessa região, se entrar um interesse, ele fazer um POI aqui de alta, eu vou ficar de olho. Fico de olho até em choque aqui, mas ele não fez nenhum topinho ainda nos 5 minutos para pensar em choque. No 1 minuto, pode ser que ele faça. Vou até deixar um alerta aqui se ele reagir nessa liquidez, porque tem bastante potencial de compra aqui, né? Mas que ele vem dessa estrutura meio de lateral aqui perdendo força, entrou o interesse, aí ele tá voltando. Só que ele tá voltando meio forte aqui, né? A oferta tá bem forte aqui, né? Ele não veio meio que corrigindo para daí subir, né? Então, vamos aguardar. Se ele reagir bem, eu boto fé numa compra aqui também. No Shao, vamos dar uma olhada. Shao pagou uma hoje também, já vou mostrar para vocês. Mas aqui eu ainda fico de olho. Aqui embaixo, nessa liquidez, desse fundinho aí. Então, ó, ele tem uma liquidez de fundo aqui bem expressiva. Se ele vier aqui embaixo, excelente. E ele tem uma outra liquidez ali dos topos alinhados, né? Tem esse topinho, esse outro topinho aqui, que tá legal. Mas tá bem longe, né? Eu marquei também aqui no Shao essa região aqui, ó. Que ele fez um POI também, né? Puxou pra cima e puxou lá pra baixo. Isso aqui a gente sempre considera uma vela, tá, pessoal? Ó. Ah, tem o gap aqui, mas o gap é como se fosse uma vela, né? Tá.
Aqui ele já fechou o gap, então ele já está querendo cair, mas ele não tocou naquela região. Se ele vier tocar lá, para mim é bem interessante. Qual foi a entrada que eu peguei aqui no shower, só para mostrar para vocês, ó. Ele veio subindo, perdendo força, né? Tá nítido isso, né? Então ele, vou mostrar aqui, ó. Ele capturou esse fundinho aqui, que não era um baita fundo de liquidez, né? Mas ele veio aqui abaixo, ele fez aquele movimento corretivo que eu mostrei ontem ainda na análise, né? Então, ele fez esse movimento corretivo para talvez engatar na alta. Eu tinha desenhado exatamente isso ontem. E aí a confluência era esse fundo aqui, esse 7,9 aqui, né? Ele chegar na 7,9. Eu tinha até marcado uma região de POI aqui. Ele rompeu. Por quê? Porque ele veio buscar mais embaixo, né? Mas toda essa região aqui é uma região de bastante interesse, mas ele tocou na 7,9 e entrou em interesse de alta, né? Então isso realmente aconteceu, que a gente tinha mapeado. Claro que aqui embaixo ele não configurou nada interessante de POI, nem nada disso. E aí, o que aconteceu? Aí ele subiu, e aí ele já não subiu mais tão forte, tá vendo? Olha como ele foi subindo fraco aqui e tal, né? Então isso mostra que talvez pode entrar um interessezinho na baixa. E aí aqui tem um combo muito legal, ó. Que ele subiu, ele deu essa puxada para baixo, deu essa puxada para cima. Então aqui ele formou um POI de demanda, né? Então aqui é uma região que tende a entrar demanda, certo? Só que o que acontece logo em seguida? Ele rompe essa demanda. Quando ele rompe essa demanda aqui, o que eu fiquei de olho? Ele testar essa região, porque virou uma região onde a oferta ganhou, né? E aí, se ele viesse fazendo um POI de baixo aqui, faria sentido, vendo que o controle agora estaria os vendedores controlando o rolê, né? E olha aqui exatamente o que ele fez. Ó. Então ele rompeu a região, voltou para testar ela, e aí aqui ele faz um POI de alta e vem testar. Vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Olha que legal. Ó. Exatamente aqui. Ele estava mais bonito ainda no 2 minutos, né? Mas ó, ele veio aqui, ele deixou o estopim, puxou para cima e puxou para baixo. E aí eu entrei nesse teste. E qual que é o ponto aqui também, né? Ó, deixa eu botar aqui como que eu entrei, foi mais ou menos assim. E aí aqui eu fiquei de olho dele buscar essa liquidez aqui embaixo, ó, porque ele deixou os fundos alinhados, né? Então lembra, esse preço sempre vai atrás da liquidez, né? Então fiquei de olho e eu saí mais ou menos por aqui quando ele visitou essa liquidez. Então foi uma entrada aí que deu gain hoje. E agora estamos de olho então em ele vir aqui nessa região ou mais lá embaixo, né? Aqui bem aqui nesse bololo eu não vou ficar de olho em nada não. O SDJP está andando de lado aqui, está fazendo uma estrutura bem legal. Aqui eu vou ficar de olho nos dois cenários, principalmente aqui em cima, se ele capturar. Mas também se daqui a pouco ele vem aqui, se ele vem aqui e reage bem, dá para ficar de olho. Porém aqui tem uma desvantagem que ele tem esse gap aberto aqui, né? Que muito provavelmente ele pode querer vir fechar para depois subir, né? Então eu ainda prefiro a venda aqui em cima, né? Mas são os dois cenários mais próximos aí que eu tô de olho. Áudio USD, vamos ver. Áudio USD também capturou o fundo lá. Ele abriu, né? Olha como ele reagiu bonito nessa liquidez aqui, né? Então, bem interessante. E aí ontem eu tinha marcado também essa região de POC. Até deixei aqui para mostrar, ó. Olha como ele veio cravado aqui e reagiu, olha só. Tocou na região lá, ó, né? Sentiu muito essa região. Aqui eu fiquei de olho também, ver se ele configurava algum POI, alguma coisa aqui, mas não configurou nada interessante. Ele até deixou esse order block aqui. Eu esperei um toque ali para ver se ele configurava algo, mas não configurou nem num minuto. Então ele veio... Mas ele reagiu super bem, né? Então aqui dá para ver que ele segurou nesse order block, mas não fez o POI, que é o gatilho de entrada. Mas ele derreteu, né? Então mostra que a visão, né? As regiões estão sendo bem mapeadas, porém não configurou o gatilho que a gente gosta, a gente fica de fora e deixa o mercado andar, certo? Agora, o que eu posso esperar aqui? Tem lá em cima, né? Essa captura. Tem um topo ali marcado, vamos ver o que é esse topo. Um topo antigo ali, ó.
Vamos ver. Cara, bem legal esse topo. É um topo que ele fez 1, 2, puxou forte para baixo. É um topo bem legal. Então, caso ele venha lá, nós podemos pensar numa compra. E aqui ele já tem um fundo bem legal também, né? Ó, fundinho aí bem desenhado. Que dá para pensar em compra se ele vier embaixo. Ó, olha que legal aí, ó. Toma. Aqui embaixo fica interessante pensar em compra. Já tem desenhado lá em cima, né? Tem uma outra região marcada aqui embaixo também. Caso ele venha aqui no futuro, possa ser interessante, mas está bem apontado para alta, né? Está bem apontado para alta, então muito provavelmente ele pode vir buscar essa liquidez aqui em cima, o áudio USD. Tá? Então é o que eu vou ficar de olho. Uma captura aqui para queda ou uma captura aqui embaixo para pensar na alta, tá? NZD-USD está quase chegando na nossa liquidez, olha aí. Vamos ver aqui, ó. Tá até marcado ali com um alarme, né? Deixa eu só ver lá o SD card que nós estava de olho. Ó, o SD card não reagiu ainda. Deixa ele se mexer. Aqui, ó. No NZD-USD tem esse topinho ali que tá marcado. Vamos ver se ele captura ali e reage. Aquelas coisas, né? Capturou, reagiu, fez o nosso POI daquele jeitão. É venda. E agora ele já tem o mesmo fundo ali do áudio USD, né? São pares bem parecidos, né? E aqui embaixo ó, a reação que a gente observou ontem na abertura do mercado. Abrindo aqui embaixo dessa liquidez. O mercado reagiu, né? Muito bom. Muito bacana, a visão bem alinhada, né? Então aqui é esperar ali em cima. Ou talvez se ele vier aqui embaixo. Também dá para pensar numa comprinha aí que fica legal. E aí a próxima região de venda é lá em cima também. Beleza? Então são os cenários que eu estou observando aí para hoje, segunda-feira, dia 13 de abril. Valeu. Se você curtiu a análise, se inscrever no canal. A ideia é trazer essa análise aí todos os dias. Se tem algo mais que você gostaria de entender também, manda nos comentários aí que a gente vai explicando, beleza? Valeu, bom dia, boas operações para todos aí.